Olá, meus amigos. Aproveitando o ensejo desse livro, eu coloco aqui outras pesquisas sobre o mesmo assunto. Vamos lá. Está aqui nesse link, certo? portugalespiritismo.blogspot.com 2014/02, Origem das colônias espirituais, tudo com hífen. Eu coloco mais abaixo. Mas se vocês pararem o vídeo, vocês podem copiar certinho esse link. Então vamos ao texto. Origem das colônias espirituais. Consta que a formação das colônias espirituais data de diferentes épocas. O espírito André Luiz, ao decorrer de suas obras ditadas ao médium Francisco Cândido Xavier, refere-se a várias estações de repouso no mundo espiritual. Nosso lar, por exemplo, foi fundado no século XVI por portugueses distintos desencarnados no Brasil. Ainda no mesmo Nosso Lar, há referências à colônia socorrista Moradia, como uma das mais antigas, ligada às zonas bem inferiores para atendimento à população do umbral, assim denominada a região espiritual habitada por espíritos trevosos. Outro exemplo é a colônia Campo da Paz, a que o espírito André Luiz se reporta no livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Segundo ele, essa é uma colônia bem próxima à Terra. Alguns benfeitores, reconhecidos a Jesus, resolveram organizar em nome dele uma colônia em plena região inferior, que funcionasse como instituto de socorro imediato aos que são surpreendidos na crosta com morte física em estado de ignorância ou culpas dolorosas. O projeto mereceu a bênção do Senhor e o núcleo se criou há mais de 2 séculos. Em Obreiros da Vida Eterna, também o espírito de André Luiz, e psicografado por Francisco Cândido Xavier, é citada a instituição de assistência aos desencarnados, Casa Transitória de Fabiano. Em uma de suas viagens de estudo, ele recebeu do instrutor espiritual Jerônimo a informação de que essa colônia fora fundada pelo espírito Fabiano de Cristo, devotado servo da caridade entre antigos religiosos do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos anos. A colônia Redenção, descrita por Otília Gonçalves, dedicada à trabalhadora do Centro Espírito Caminho da Redenção, fundado pelo médium Divaldo Pereira Franco, ela administrou a primeira creche dessa instituição. No livro Além da Morte, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, conforme declara a autora espiritual, foi criada no tempo da escravatura, provavelmente no século XVIII, objetivando socorrer escravos desencarnados sob o peso de sofrimento ou sequiosos de vingança. O reverendo George Valley Owen, vigário em Oxford, Lancashire, Inglaterra, nascido em 1869 e falecido em 1931, após experiências psíquicas, recebeu de espíritos informações sobre a vida em túmulo. Assessorado por sua mãe, desencarnada em um grupo de espírito, registra em sua obra A Vida Além do Véu a existência da colônia da música, em que essa arte é cultivada em todos os aspectos. Enfim, não há como definir com exatidão quando se formam as primeiras colônias espirituais, desde que a época da origem do homem no planeta não foi ainda determinada pela ciência. As diversas colônias existentes, por se encontrarem bem próximas da Terra, sofrem as mesmas influências do planeta. E não poderia ser de outra forma, uma vez que foram criadas para atendimento a faixas ainda não muito elevadas da espiritualidade. Há, entretanto, as colônias dos planos superiores, a que só têm acesso espíritos que atingiram as esferas menos densas. No seu posto estão as constituídas por falanges de espíritos que se dedicam ao mal e se encontram ainda nos planos pavorosos do mundo invisível. O espírito Otila Gonçalves, em Além da Morte, a ele se refere como bandos perigosos, sob a direção de mentes cruéis, dificultando a obra de evangelização no mundo. Essas hostes do mal, muitas vezes sob o comando de chefes bárbaros, investem furiosas contra abnegados missionários que lhes tiram das mãos espíritos infelizes por eles arregimentados. No romance mediúnico Apenas uma Sombra de Mulher, de Fernando Duó, uma entidade descreve a colônia
Gordemônio, situada nas adjacências da Terra, como uma vasta região habitada por espíritos transviados e malfazejos, solertes na prática do vampirismo, os quais, após a desencarnação, surpreenderam-se, impotentes para galgar planos menos tenebrosos e horríveis em vista do seu atraso moral, e formam, desde tempos quase imemoriais, como uma società celeris, que tem por esfera uma ação essa extravagante, estranha e terrível metrópole do crime. Organização sui generis que recruta sua população entre infelizes entidades inferiores. A colônia dispõe de líderes que surpreendem todas as frentes de atividade de Gordemônio. Os líderes contam com assessores que, a seu turno, dirigem núcleos mais ou menos numerosos. Portanto, assim como temos colônias habitadas por espíritos benfeitores, somos informados da existência de domínios sombrios, povoados de malfeitores que só pensam em si mesmo ou se comprazem na prática do mal. Não é o inferno propalado pelas religiões, pois não há calor nem fogo eternos, uma região criada por Deus com características apropriadas aos pecadores da terra e aos demônios. Os espíritos que aí habitam poderão em dias, anos ou séculos, libertarem-se por esforço próprio desse plano deprimente criado por suas próprias mentes. Sobre o assunto, Allan Kardec nos esclarece na Revista Espírita, número 4, de abril de 1859, no artigo Quadro da Vida Espírita. Vem a seguir o que se pode chamar de escória do mundo espírita, constituída de todos os espíritos impuros, cuja preocupação única é o mal. Sofrem e desejariam que todos sofressem como eles. A inveja lhes torna odiosa toda a superioridade. O ódio é sua essência. Não podendo culpar disso os espíritos, investem contra os homens, atacando aos que lhe parecem mais fracos. Excitar as paixões ruins, insuflar a discórdia, separar os amigos, provocar rixas, fazer que ambiciosos pavoneiem o seu orgulho, para o prazer de abatê-los em seguida. Espalhar o erro e a mentira, numa palavra, desviar do bem, tais são os seus pensamentos dominantes. Os espíritos que povoam as regiões inferiores não podem ascender a planos de altas esferas. Entretanto, os espíritos superiores baixam a planos inferiores para incentivar os espíritos atrasados a lutarem por sua renovação. Os espíritos desencarnados, oriundos de países estrangeiros, também se referem a estações de repouso no mundo espiritual, as quais denominam colônias e cidades espirituais e dão descrições semelhantes às contidas em obras mediúnicas brasileiras. Diversos desencarnados nos têm narrado, em mensagens avulsas, as suas experiências pela faculdade mediúnica de Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, José Medrado, para esclarecimento e consolo dos que lhes são caros. Falam sobre os momentos da morte, esclarecem dúvidas, dão notícias de parentes falecidos, descrevem o ambiente em que se encontra e informam sua situação no momento em que se comunicam. Em A Vida Além do Véu, por exemplo, o espírito comunicante, entre outros com nomes esquisitos, afirma o reverendo George Vale Owen que o mundo espiritual é a terra aperfeiçoada, exatamente como dissera Allan Kardec. Do lado de lá, como de cá, existem montes, rios, belas florestas, muitas casas, tudo preparado por aqueles que os precederam. Refere-se em diversas ocasiões aos diversos planos da existência, desde os que se encontram próximo à crosta terrestre, como umbral, até as altas esferas, onde habitam os espíritos mais evoluídos. O ponto discordante entre o conteúdo das mensagens que os médiuns ingleses receberam e as recebidas no Brasil é não considerar a reencarnação como um fator imprescindível para evolver do espírito. Em suma, como se pode aprender dos ensinamentos e descrições que nos chegam do outro mundo, não resta a menor dúvida de que o mundo espiritual pouco difere de nosso mundo material. Entretanto, no que diz respeito a volume de obras psicografadas sobre o tema colônias espirituais, encontra-se na dianteira o médium Francisco Cândido Xavier. E completo, que no livro Memórias de um Suicida, psicografia de Ivone do Amaral Pereira, Camilo Castelo Branco descreve a colônia que está à Península Ibérica,
dedicada a espíritos suicidas de idioma espanhol e português. Ele descreve como sendo um imenso castelo de aparência medieval, com vários departamentos para suicidas, que também foram criminosos, os enlouquecidos e os doentes por suas escolhas suicidas. Essa colônia está sob os cuidados de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Entendemos que sobre todas as cidades do mundo há uma colônia para receber os que lá desencarnam, depois são encaminhados para a colônia a que são vinculados. Algumas colônias brasileiras. A mais conhecida é Nosso Lar, localizada entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, fartamente descrita por André Luiz. Colônia das Águas, na Amazônia. Sua especialidade é receber os desencarnados por problemas circulatórios e que são afetados no perispírito pela impressão da longa doença. Colônia Nova Esperança. Poderia ser chamada de colônia da estatística planetária, devido à sua importantíssima função na catalogação de todos os espíritos que entram, saem e permanecem no orbe planetário. Olhe só que interessante. O que hoje equivale a aproximadamente a 30 bilhões de espíritos. Ela está localizada bem próximo à cidade de Palmelo, Goiás, na direção de leste a norte, estendendo-se nas direções das localidades de Pires do Rio, Itapemirim e Caldas Novas, respectivamente. Colônia das Flores, uma das maiores do Brasil, abrangendo desde São Paulo leste ao Paraná, parte de Santa Catarina, especializada em receber os que desencarnam vítimas do câncer que tenham tido sequelas perispirituais pela doença. Colônia Raios do Amanhecer. Localiza-se na parte central do planeta, acompanhando a imaginária linha do Equador. Forma uma quase ciranda em torno da Terra. Embora apresente núcleos de espaço em espaço, os maiores núcleos estão no Brasil, norte do Amapá, passando pelas Guianas em direção ao Atlântico. Na África, abrange os dois Congos e o Quênia. No outro grande núcleo se encontram as ilhas da Indonésia, entre os oceanos Pacífico e Índico. Além desses, existem outros núcleos menores, e o conjunto deles é que constitui a colônia Raios do Amanhecer. Cada núcleo apresenta características filosóficas próprias, embora seja a do Cristo a filosofia de atendimento em todos eles. No Brasil, a colônia tem um aspecto de uma grande parque infantil, pois é o mundo espiritual das crianças. Os grandes centros de lazer infantil na Terra foram inspirados nessa colônia. Colônia Redenção. Fica no leste da Bahia, com uma forma mais ou menos triangular. Uma área que envolve Salvador, Alagoinhas e Feira de Santana. É de grande referência no plano espiritual. É um grande laboratório fluídico do qual a colônia se beneficia e distribui seus fluidos através de suas equipes socorristas na Terra. Nessa colônia encontra-se um arquivo com as mais lindas histórias e exemplos de amor que o planeta conheceu, começando pela história de Jesus, com cenas vivas. Há também os milhares de postos de socorro, onde os recém-desencarnados recebem os primeiros atendimentos, ou então os que ainda estão retidos nos umbrais por conta de suas tendências morais e espirituais, e decidem-se regenerar-se. Nesses postos são triados e encaminhados a colônias especializadas, em cada caso, ou colônias onde estão vinculados desde muitas vidas anteriores. Estes postos têm suas descrições em vários livros de André Luiz e de vários outros mensageiros de notícias dos planos espirituais. No livro O Abismo está descrito um posto de socorro nas profundezas do umbral, onde o anjo que lá estagia permanece por 800 anos, recolhendo e amparando aos que desejam regenerar-se. Ficamos por aqui, convidando a todos para seguirem com suas pesquisas, pois este e outros temas relacionados à vida nos planos etéreos, há muita informação disponível para os que têm interesse em conhecer mais. Foi uma grande alegria estar com todos vocês. Espero que estudem, continuem as pesquisas e continuem conosco sempre. Um grande abraço e até o nosso próximo livro.